Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar o início a uma nova série aqui no canal do YouTube, que é a hashtag TaResponde. E eu vou estar aqui respondendo dúvidas que vocês me enviam sobre o tarô, sobre estudos, sobre a minha trajetória, sobre a profissão de tarólogo, taróloga. Então, se você tá curioso para saber quais perguntas eu selecionei, quem me enviou as perguntas, fica aqui no vídeo e vamos conversar sobre tarô. Oi gente, eu sou a Thaís Camargo e hoje eu vou responder as dúvidas que vocês me enviaram lá no meu grupo do WhatsApp. Pra quem não conhece, não sabe, né, eu tenho um grupo no WhatsApp que é pra gente debater assuntos relacionados ao estudo do tarô, tirar dúvidas, interagir, conhecer pessoas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem interesse para entrar, para saber como que é só clicar no link e você vai ser direcionado lá pro WhatsApp. Então, eu fui lá no nosso grupo, né, e pedi para vocês me enviarem dúvidas, né, o que vocês gostariam de saber sobre mim ou sobre o tarô. E eu selecionei algumas perguntas que foram enviadas lá. Uma, inclusive, vai ficar para um próximo vídeo, porque dá para fazer um vídeo só respondendo essa pergunta, que é como que foi, né? Que tipo de mudança, qual a maior mudança que o tarô trouxe para minha vida? E eu vou deixar esse tema para um vídeo específico sobre isso. Mas recebi algumas perguntinhas lá. E vou começar por uma pergunta que eu recebo bastante, né? Lá, principalmente no Instagram, que muitas pessoas passam, né, pela mesma coisa. Então, assim, o Vitor Hugo me mandou qual foi a minha maior dificuldade no aprendizado do tarô e como que eu consegui superar essa dificuldade. Então, eu sempre falo, né, assim, que a maior dificuldade quando a gente começa a estudar tarô é a ansiedade, porque a gente fica muito entusiasmado, quer aprender tudo logo, já quer sair jogando. E eu não fui diferente, né, gente? Então eu também passei por todo esse processo aí. E querendo ou não, hoje, né, eu vejo isso como a maior dificuldade, aquilo que mais me atrapalhou no aprendizado do tarô. Então, quando eu comecei a estudar tarô, eu tava toda empolgada, né? Queria já saber o significado de cartas, decorar cartas para poder jogar para todo mundo. Essa ansiedade de querer aprender logo. E o que essa ansiedade causa, né? Causou em mim? A questão da gente não dar tanta importância o que eu falo, né? Começar do começo, começar lá do zero. Que é entender o que é o tarô, qual a sua estrutura, de onde esse oráculo vem, como ele se desenvolveu. E aí já ir direto, né? Assim, tem que decorar significado, decorar significado, decorar significado. Então chegou num ponto que parece assim que eu sentia que eu não estava aprendendo nada, né? E até assim me deu um pouquinho assim, sabe, de desânimo para continuar meus estudos. Foi até uma época que eu paralisei meus estudos por um tempo, alguns meses, né, uns 2, 3 meses, sem nem triscar em tarô. E aí quando eu retomei, né, falei, não, vou voltar a estudar, vou tentar aprender de novo. Mas agora eu vou aprender da maneira certa, correta. E aí eu comecei tudo do zero, né? Eu falo que eu passei por um processo de torre. Eu tive que derrubar tudo aquilo que eu já achava que eu sabia, né? E começar realmente assim, lá do início, né? Do pontinho inicial, entender o que era o tarô, a estrutura dele, a história por trás do tarô. E aí sim eu fui conseguir sentir, né, que eu estava desenvolvendo no meu aprendizado. Então, para mim, a maior dificuldade foi justamente essa questão da ansiedade, né, de querer tudo logo. E aí, o que a gente faz? A gente dá muita importância para coisas que não são tão relevantes, a gente se preocupa demais com alguns ruídos, e isso atrapalha ainda mais, né? E a gente ignora fatos e pontos que são muito relevantes para o aprendizado do tarô. Então essa foi, né, a minha maior dificuldade. E aí como eu consegui superar, né, igual eu contei pra vocês, só com o tempo mesmo, que eu fui percebendo que aquilo não tava me levando a lugar nenhum, que eu tinha que começar lá do zero novamente. E aí sim seguir da maneira correta, né? Segunda perguntinha aqui que eu recebi, também é uma pergunta que eu recebo bastante, que foi da Nai. Inclusive, esse tema, né, o tema dessa pergunta, a gente já falou a respeito disso lá no podcast Dama de Copas. Então, se você não conhece o podcast ainda, vou deixar o link aqui também na descrição. Vou deixar o link do podcast
especificamente sobre esse tema da pergunta da Nai, né, que foi se eu uso o tarô para fazer muito, né, se eu uso muito o tarô para fazer tiragens para mim mesma. Então, a gente já falou sobre isso lá no podcast, o link tá aqui. Tá? O Dama de Copas é um podcast que a gente fala sobre tarô, a gente debate assuntos que a gente acha relevante. E aí é composto, né, por mim e mais 3 profissionais, né, que eu sou até suspeita para falar porque eu amo todos. O Júlio Soares do Fortuna Arcano, o Emanuel J. Santos do Blues Cards e a Kelma Mazieiro, né, fada sensata do tarô. Então, né, sobre essa questão de se eu costumo ou não jogar para mim mesma. Eu também costumo falar que quanto mais a gente aprende tarô, quanto mais a gente tá ali, né, lidando com o tarô, seja estudando, seja trabalhando com ele, menos a gente joga para si mesmo. Então, são raras as vezes que eu jogo para mim mesma. Eu só jogo para mim que se for assim, questões assim bem superficiais, então assim, nada muito de questões que mexem muito comigo ou que eu esteja muito envolvida. Então, por exemplo, eu gosto de jogar tarô para perguntar se o livro que eu comprei vai chegar essa semana, se a encomenda do correio chega no tempo, não chega. Agora, se são questões que mexem comigo, que eu estou muito envolvida, eu prefiro ir atrás de outro tarólogo, né? Alguém que eu conheça, que eu confie no trabalho, para fazer a leitura para mim. Eu não gosto. A única coisa assim que eu tiro todo santo mês é a carta do mês, né? Porque eu gosto de fazer esse exercício. E inclusive é um exercício que eu indico para todo mundo que tá estudando tarô. Tirar a carta do mês, tirar a carta do dia, porque a gente consegue pegar algumas informações assim das cartas que estão muito ligadas ao nosso dia a dia, como as coisas acontecem, desenrolam. Então acho que os arcanos falam muito melhor, né? Falam diretamente com você quando a gente tem essa prática, né, esse hábito aí. E aí eu recebi uma perguntinha do Fabrício e umas perguntinhas da Fernanda. Separei aqui. O Fabrício ele perguntou especificamente sobre ética, né, nesse ambiente oracular. Então a perguntinha da Fernanda que casa muito bem, eu vou tentar responder as duas juntas. Então, o Fabrício perguntou assim: como você aborda e, consequentemente, comunica as previsões com temas mais delicados e críticos ao consulente? E a pergunta da Fernanda foi: que tipo de pergunta você se nega a responder? Então, acho que essas duas perguntas elas se casam e eu vou começar pela da Fernanda. Uma coisa importante, né, antes é assim, eu sempre digo para os meus alunos que quando a gente vai começar a atender outras pessoas, a gente precisa já ter em mente como vai ser o seu atendimento. É claro que a gente pode ir mudando isso ao longo do tempo, até porque, né, a gente vai praticando, a gente vai vivenciando aquilo e a gente vai vendo o que funciona ou não para cada um. Mas é aquela coisa, a gente precisa entender que o seu serviço, quem define o que você faz ou deixa de fazer é você. Você não precisa fazer tudo que o seu cliente ou seu consulente pede, né? A gente tem que se sentir confortável com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente responde. Então, eu não respondo algumas questões. Então, por exemplo, eu não falo sobre traição, eu não confirmo traição de ninguém, eu não falo sobre morte, eu não falo de saúde no sentido de dar diagnóstico. Você tem tal doença, você tá com isso, tá com aquilo, tá grávida, não tá? Eu não faço esse tipo de leitura. Eu não falo de vida de terceiros, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que vêm querendo saber da vida do vizinho, da vida da tia, do primo e etc. Não falo de terceiros, a não ser em situações muito específicas, na qual, por exemplo, é uma situação de terceiro, mas que tá diretamente ligado a você, sabe? Aquela situação ali vai consequentemente te afetar de alguma forma. Aí sim, né, dependendo do consulente, dependendo da questão, eu posso até olhar. Mas aí eu não respondo nenhum tipo dessas questões que eu falei pra vocês. E isso, né, gente, eu tenho que informar o meu cliente, meu consulente, antes da consulta. Então, o primeiro contato que ele tem comigo, né, oi, boa tarde, quero agendar uma consulta, eu passo para ele todas as informações. Olha, meu atendimento funciona assim, assim, assado. Eu não respondo essas questões aqui. E aí, quando ele marca a consulta, ele já está ciente de tudo isso, né? Um combinado ali que foi acertado. Então, mesmo que lá, durante a consulta, ele me insista para que eu responda algo, eu não respondo. Porque são questões que eu não me sinto confortável de responder. A gente precisa ter isso em mente. Você não é obrigado a responder
tudo, tá? Defina o que você quer, o que você não quer trabalhar e informe isso ao seu cliente. E aí a Fernanda me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, porque ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, né? Que é se você já demitiu, né, assim, algum cliente? E sim, já aconteceu disso, deu demitir, né, entre aspas, tá, gente? Algum cliente me negar a atender ele novamente. Então, eu vou contar essa história pra vocês aqui. Chegou pra mim uma cliente, né, que já era cliente de um amigo meu que é tarólogo, e aí parece que, eu não lembro muito bem, assim, mas eu acho que ele não podia atender ela no dia, e ela tinha que atender tal dia, porque ela queria, e ele me indicou, eu tinha horário livre, né, e acabei atendendo ela. Então, eu atendi ela por uns meses, uns 6, 7 meses, e aí era sempre sobre a mesma questão, né, de tempos em tempos ela me procurava com a mesma questão, e era sobre relacionamento. Só que aí foi chegando numa situação que foi ficando desconfortável, né, ela tava passando por uns problemas lá de relacionamento. Ela vinha, jogava, a gente via, né, as coisas, aconselhava ela, orientava ela com base no que o tarô mostrava. E aí chegou num ponto que ela me ligava de madrugada, me mandava mensagem de madrugada, desesperada, porque ela tinha feito o oposto, né, do que o tarô tinha orientado, que tinha dado merda, e que tava maior confusão na relação dela com o ciclano lá, que ele tinha largado ela, enfim, né, aquele auê todo. E ela toda desequilibrada emocionalmente, querendo que eu, né, tivesse essa responsabilidade de dar esse suporte ou atender ela de madrugada, né. E isso daí foi me sugando, eu falei assim, gente, isso não tá mais legal, isso tá me deixando exausta, tá me estressando e não dá mais pra mim. E aí quando eu decidi, né, que falar, não dá mais pra me atender, eu fui, chamei ela e falei assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não me sinto em condições de continuar te atendendo. Comuniquei isso pra ela, falei pra ela, espero que você compreenda e boa sorte. Então, assim, da mesma forma como eu falei da questão, né, das questões que eu me nego a responder, essa questão também é importante a gente entender que, a partir do momento que um atendimento, uma relação ali com o seu consulente tá te causando desconforto também, tá te causando exaustão de alguma forma, isso já mostra que essa relação não tá legal. Ela tá ali meio desequilibrada. Então, eu acho assim que a gente precisa também ter essa postura de saber conversar com o cliente, né? E falar assim, olha, não dá mais pra gente continuar a ter essa relação aqui de tarólogo e consulente, porque isso tá me prejudicando. Então, a gente precisa também tomar essa atitude de ir lá, chegar lá e comunicar. E outra pergunta que eu selecionei, que foi da Ingrid, né? Que ela perguntou como que foram as minhas primeiras consultas. Então, eu já trabalho com tarô já tem alguns anos. Eu nunca me lembro muito bem data de cabeça, né? Eu sempre me perco nessas datas, para mim parece que, né, os anos passam e eu continuo achando que tem o mesmo tanto de tempo de atendimento. Mas assim, até minhas primeiras consultas eu não recordo 100%, sabe, como foram. Mas eu me lembro da situação, né, de forma geral. Então, quando eu comecei a atender, né, que eu falei assim, vou começar a atender profissionalmente com tarô, eu não fazia a mínima ideia de como começar, onde que eu ia atrás de clientes. E aí, nessa época, eu tinha alguns amigos que já trabalhavam com tarô. E aí, eles me indicaram, olha, por que você não começa a trabalhar nesse site aqui? Eu trabalho lá. E aí, aquele site, sabe? Que a pessoa entra lá, paga por minuto e se consulta com o tarólogo. E aí, eu entrei. Comecei a trabalhar nesses sites. Pouco tempo depois eu já vi que aquilo ali não era pra mim, porque a pessoa paga por minuto. Então, quando ela vai se consultar com você, você tem aquela pressão, sabe? De falar as coisas rápido, de tirar rápido demais, de falar as coisas correndo. Isso pra mim não funciona. Que eu gosto de sentar, de interagir com o consulente, de conversar com ele, de passar aquilo ali tudo com calma, para não deixar passar nenhum detalhezinho. Então já fui me sentindo assim meio desconcertada com aquela situação, né, achando que eu não estava entregando o máximo de mim.
E aí eu decidi sair desses sites. E nesse meio tempo de sair do site, eu já tinha começado a atender alguns clientezinhos que vinham pelo Facebook. E atendia na época só pelo WhatsApp. E aí eram bem mais tranquilas, porque não tinha essa cobrança, essa pressão para responder logo, responder rápido. Mas não deixava de ter aquele friozinho na barriga. Então, no começo, a gente sempre fica meio perdido, né? E eu passei por esse processo também de... aonde eu vou atrás de clientes, como que eu inicio uma conversa, né, no atendimento. Então, assim, eu me senti, sim, um pouquinho perdida e tinha aquele medinho, sabe? Aquele friozinho na barriga, assim, ai, meu Deus, toda vez que eu ia atender alguém. Até hoje, às vezes, isso ainda acontece, né? Eu acho que isso é natural. E eu acho que isso também mostra que a gente se preocupa com o outro, né? Então acaba que sendo essa questão do... esse receio, esse friozinho da barriga que a gente fica, é como se fosse um freiozinho, né? De falar assim, olha, cuidado, seja responsável pelo que você fala, você tá lidando com outra vida, com outra pessoa. Então acho que tudo isso, assim, contribui pra gente estar sempre consciente ali, ter esse máximo de cuidado com o outro. E foram essas perguntas que eu selecionei aqui para o nosso primeiro vídeo. Vai rolar muito mais conteúdo aqui no canal, vou trazer conteúdo sobre os arcanos, vou trazer conteúdo respondendo dúvidas de vocês, vai ter live com convidados, então assim, se inscreve aqui no canal para você ativa o sininho para você ficar atento a todo o conteúdo que sai aqui. Vai sair conteúdo toda quarta-feira às 15 horas. Então, já fica ligadinho. E você tem alguma dúvida que você queira que eu responda aqui, seja sobre tarô, sobre minha trajetória, sobre a profissão de tarólogo, deixe aqui no box dos comentários que eu vou anotar todas as perguntas para ir selecionando e respondendo vocês aqui no vídeo. Não esquece de deixar seu like se você tiver gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.